Oi, gente! Quem aqui conhece esse livro? Da Charlotte Mason, Compênio, da Karen Andreola. Ai, gente, eu ganhei esse livro da minha amiga, da Paula, lá do Rio de Janeiro, amigona minha. Me deu de presente, gente. Acho que eu nunca poderia ter ganhado um presente melhor. E eu vou, então, fazer um vídeo do primeiro capítulo. Ai, gente, as ilustrações do livro são a coisa mais fofa que existe. Eu fico encantada de ver essas ilustrações. E aí no primeiro capítulo, capítulo 1, ela diz, né, o que me levou a escolher a educação Charlotte Mason. E aí então ela diz que ela começou lendo esse livro da Susan Schoffer Macaulay, que é Por Amor às Crianças, e foi um livro que impressionou bastante ela. E esse livro cita a Charlotte Mason, então ela saiu procurando pelo livro. O marido dela comprou para ela a coleção dos livros mesmo da Charlotte Mason. E aí então esse livro aqui é o resultado de praticamente 10 anos de experiência, compartilhando, também aplicando o método com os filhos dela e escrevendo. Ela também escreveu uma coluna na revista Mary Pride. Então, esse livro é o compêndio de todo esse tempo que ela vem estudando, que ela vem compreendendo um pouco mais sobre a Charlotte Mason. Então, ela fala que as razões por que ela gostou da Charlotte Mason é sobre os livros vivos. Então, o método da Charlotte Mason, ele usa livros completos, livros inteiros, seriam as fontes originais. Então, ela diz que o fato de usar esse tipo de livro com crianças é muito interessante porque traz um sentido a visão daquele autor. Ele compartilha a experiência dele sobre aquele assunto que para ele é um assunto relevante, favorito. E a gente, quando lê o livro escrito por uma pessoa que estudou a fundo sobre esse assunto, a gente pega também o entusiasmo dessa pessoa pelo assunto. Então ela trabalha, a base do método do Charlotte Mason são os livros vivos, como ela diz, tá? Outra razão é porque a Charlotte Mason ela gosta muito de trabalhar a questão da narração. Então, a narração é você contar de volta, a criança, né, no caso, contar de volta para você, nas suas próprias palavras, o que ela leu nos livros vivos, tá? Então, a narração, ela provê uma oportunidade para a criança dela formar uma opinião, fazer o seu julgamento. Então, conforme ela vai lendo, ela vai criando essa opinião própria. E na narração, ela expressa isso de uma forma bem clara. A Charlotte Mason, ela dizia que não se deve haver tarefa de casa para crianças até os 13 anos. Então, é muito interessante essa questão. Ela diz que a criança ela deve ter as tardes livres. A gente chega lá. Ela também diz que não deve haver notas. O ensino deve ser em aulas bem curtinhas. Ela queria que as crianças fossem motivadas pela admiração, pela fé, pelo amor ao estudo, né? Ao invés de estímulos artificiais como prêmios, competições ou como notas. Então ela diz que porque o método da Charlotte Mason aplica livros, a narrativa e lições curtinhas, uma criança ensinada dessa forma vai se sair bem mesmo que ela não seja graduada, que ela não receba notas, tá? E então diz assim, a Charlotte Mason fala também que as crianças deveriam ter o período oposto ao estudo, né? Então, se estudar de manhã, seria à tarde. As tardes devem ser livres para lazer. E lazer para as crianças seria correr, pular, brincar, gritar. E isso tudo feito fora de casa, né? Não dentro de casa. Deve-se passar tempo fora de casa. E então, artesanato, praticar um instrumento, cozinhar, jardinagem, visitar os amigos, os vizinhos, observação e manter um caderno de natureza, né? Tudo isso deve ser feito durante esse tempo livre. Outra razão porque ela gosta do estilo da Charlotte Mason
é porque não requer do professor que ele dê lições. Então, pelo método da Charlotte Mason, o professor, na verdade, ele ensina pouco. A criança ganha a habilidade de se autoeducar. Então, não é dependente das anotações, as notas que o professor levanta no seu discurso. E, na verdade, essa informação já foi pré-digerida pelo professor. E quem tem que fazer essa digestão da informação deve ser o aluno. E aí, então, a questão das ideias e da cultura também é algo que chamou a atenção dela. Ela diz que o amor ao conhecimento pelas crianças deve ser, depende exatamente de quão claras as ideias são apresentadas para as crianças. Então, as ideias devem chegar até nós através da mente do pensador e pelos livros que foram escritos, a gente entra em contato com as melhores mentes, né? Então, uma coisa bem interessante que ela fala é que o currículo da Charlotte Mason possibilita às crianças de todas as classes a terem acesso aos livros e à cultura, em contraste com a educação escolarizada, né, em que as artes e o ensino de humanas pertencia às classes mais bem-sucedidas, então as classes superiores, né? A Charlotte Mason trazia uma igualdade, qualquer criança pode ter acesso ao conhecimento. E ela até fala, né, que os professores, no caso os pais também, né, se for na questão do homeschooling, devem ter sempre um bom livro à mão. Ela entendia a necessidade de sempre estar lendo, crescendo, tanto na vida espiritual quanto na vida intelectual. Então, para não ser uma pessoa seca, sem conhecimento. E aí, então, muito interessante isso, né? Não só as crianças devem ler o tempo todo, mas os pais também, os professores também. E aí, por fim, ela diz que educação é uma questão de disciplina. Então, para ela, que era uma mãe que estava começando a aplicar o método da Charlotte Mason no homeschooling, é uma mãe ansiosa, que às vezes não tinha segurança de dar conta de tudo. Ela ficou muito tranquila porque a educação é suportada por bons hábitos. E isso a Charlotte Mason apoia, né, explica bastante sobre o desenvolvimento de bons hábitos nas crianças. Então, é uma educação saudável e sensível, né? Então, essas foram as razões por que ela escolheu Charlotte Mason. Gente, esse é um apanhado geral do que seria esse primeiro capítulo. Vamos ver se eu dou conta de depois passar para o capítulo 2. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima.